Alô, boa noite, boa tarde, bom dia, meus queridos visualizadores. Vamos iniciar um vídeo que vai enfocar um tema que há bastante tempo eu tenho vontade de gravar. O que é o BRICS? BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Mas só isso? Não. Então, vamos agora tirar a limpo qual é o papel do BRICS e os perigos que ele enfrenta, porque tem muitos inimigos, e quão perigoso ele é para esses inimigos. Vamos então ao nosso texto. Quem tem medo do BRICS? Oficialmente, o BRICS é uma plataforma comercial, cujos membros são Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Porém, essa é a versão oficial, não a real. Vimos no vídeo anterior que essa visão foi uma ideia da China para esconder a verdade. E a verdade é que o BRICS é uma união de vários países que pretendem impedir a expansão da OTAN, ou NATO, para o leste europeu e desdolarizar a economia mundial. Portanto, uma dupla função: impedir que a OTAN conquiste o leste europeu, que é o livro de Brzezinski, o grande morto, o grande tabuleiro de xadrez, e também desdolarizar a economia mundial. Acabar com o dólar? Não, mas diminuir menos de metade do seu valor internacional. Isso não pode ser feito sem duas guerras, a russo-ucraniana e a israelo-iraniana. Milhões de vidas estão pagando o preço da substituição da unipolaridade atlântica imposta pelos Estados Unidos e que está caindo pela sua multipolaridade, agora já em vigor, graças à ação inteligente dos BRICS. Conheça o BRICS. Havia várias plataformas comerciais anteriores, sendo a mais importante a ALCA, e todos pensavam que essa insignificante nova plataforma, BRICS, não oferecia nenhum risco a nenhuma delas. A ALCA era a mais importante e tinha tudo para se embarcar ao planeta. A ALCA é Área de Livre Comércio das Américas. Foi uma proposta feita pelo presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, durante a Cúpula das Américas em Miami, no dia 9 de dezembro de 1994. Uma vez implementada, a ALCA tornar-se-ia, isso é um plano, ainda está no papel, o maior bloco econômico do mundo, englobando também as áreas do NAFTA, na América do Norte, e do Mercosul, aqui na América do Sul. Isso ficou no papel, não saiu. Por quê? A unipolaridade favorecia somente os ricos, porque o projeto da ALCA foi recusado pela maioria dos governos de esquerda, inclusive o nosso, que se seguiram aos anos 90 e 2000. Em novembro de 2005, pois esse projeto favorecia somente os países ricos, como os Estados Unidos, e foi praticamente abandonado. Então, não saiu do papel. Foi então que o acrônimo BRIC, sem o S, foi concebido em 2001 pelo economista Jim O'Neill. No entanto, a criação do bloco como mecanismo de cooperação política só ocorreu em setembro de 2006. Então, ficou no papel de 2001 a 2006, 5 anos, durante uma Assembleia Geral da ONU em Nova York. Aqui cabe um cromo que mostra o que é o BRICS. O que é o BRICS? Entenda como funciona, qual a importância do bloco. Aqui está, portanto, para vocês terem uma ideia, um cromo bastante grande, tipo de bandeira. O BRICS entra para a história. Os BRICS não são um grupo econômico formal. É uma parceria entre 5 das maiores economias emergentes do Brasil. Olha bem, economias emergentes. Dizia que eram, portanto, países subdesenvolvidos. Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, que foi a última a ser incluída. BRIC ainda não tinha África do Sul.
mais BRICS, esse S já é South Africa. O grupo não incluía a África do Sul e era chamado de apenas BRIC, termo criado por um analista do banco Goldman Sachs, um banco que só faz safadeza, em um artigo sobre economias emergentes em 2001. Reuniu-se pela primeira vez às margens da Assembleia Geral da ONU, ninguém deu importância, em 2006, em Nova York. A primazia do BRICS logo foi reconhecida. Aconteceu em 2009, na cidade de Ekaterimburgo, na Rússia. 2 anos mais tarde, durante a terceira cúpula em Sanya, na China, a África do Sul passou a fazer parte do bloco. Então, BRICS. Então, era um Davi lutando contra Golias. Agora, então como? Mostrando que o BRICS já não são mais 5, são 11. O BRICS tem importância e 9 membros. O como é bonito e mostra um apresentador com 11 bandeiras. A inclusão de novos membros e parceiros no BRICS tem sido um dos temas mais debatidos na geopolítica recente. Não interessa aos ricos que o BRICS se expanda. Estamos em 2006, tá? Com dezenas de países, não é 2026, 2006. Então os ricos fazem tudo para que o BRICS não prospere. Mas dezenas de países demonstraram interesse. Por quê? Porque o bloco adotou uma abordagem cautelosa de expansão em 2 etapas: novos membros de pleno direito e uma categoria intermediária de países parceiros. Ou seja, parceiros que seriam, portanto, não gozariam de todos os direitos, mas que engrossariam esse fileiro do BRICS e teriam uma influência maior, inclusive os produtores de petróleo. Hoje, o BRICS é um agrupamento formado por 11 países membros: Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, Arábia Saudita, Egito, Emirados Árabes Unidos, Etiópia, Indonésia e Irã. Petróleo está nas mãos do BRICS. Vamos agora ver o crescimento de 5 para 11 países. Os objetivos do BRICS. Esse é que é o grande tchan, porque todos só pensavam nos países ricos. E a filosofia dos BRICS é dar a cada país soberania e capacidade de ter os seus cidadãos terem uma vida digna. Isso era revolucionário e está acontecendo já. Inclui fortalecer a cooperação econômica, política e social entre seus membros. Nós aqui no Brasil encontramos metais raros e a Inglaterra na época veio explorar. Deu 10% do lucro ao Brasil, não permitiu que os engenheiros brasileiros participassem das pesquisas e depois levou as máquinas e os engenheiros para fora. Ou seja, extraiu nossas riquezas, deu uma merreca, 10%, e ainda disse que era produtora. Passou-se a considerar a Inglaterra como sendo a produtora, né, dos métodos do lítio e de outros. Mas tudo isso vocês veem que os grandes países são grandes ladrões. Então, isso vai fazer com que os países do sul global, nós nos revoltemos contra esses países. Os países ricos são exploradores e nós somos apenas fornecedores de matéria-prima. Então, na governança internacional, os países que governam esses subdesenvolvidos vai buscar melhorar a legitimidade, a equidade, ou seja, igualdade, na participação e também a eficiência das instituições globais, como a ONU, o FMI, o Banco Mundial e a Organização Mundial de Comércio. Além disso, visa impulsionar o desenvolvimento socioeconômico, ou seja, esse é o ponto, desenvolvimento socioeconômico. O ALCA e outros não se preocupavam com desenvolver a economia dos pobres. O BRICS tem isso como meta principal.
chegamos então a um ponto crucial. 27 países, ao saberem disso, ficaram à espera da inclusão no BRICS. Os ricos ficaram de cabelo em pé. Estão preocupados com o BRICS, principalmente Inglaterra, Estados Unidos e a Alemanha. Vamos aqui agora incluir o senhor Donald Trump, o cenourão, né, que foi o mais preocupado. Mas na época ele não existia. Hoje ele já sabe a força do BRICS. Reconhece. Na época era W. George W. Então, George Bush. Então, a mais poderosa plataforma do mundo, que é uma anã, então tomou conta do planeta. A hegemonia exercida desde 1922 pelos Estados Unidos, seu principal parceiro, Israel, agora não mais existe. O mundo inteiro já viu que o futuro é dos países que aderirem ao BRICS. Então, Davi venceu Golias. Os fatos mais convincentes são superioridade da Rússia e da China na nova ordem mundial, multipolar. Isso se tornou uma dor de cabeça para os Estados Unidos e seus aliados no que já foi um império mundial. Como diz Armando Aron, né, a República Imperial. Seria genial. Aqui nós temos a figura de Benjamin Netanyahu, né, o genocida Netanyahu. Mas vamos parar aqui por causa do tempo. No nosso próximo vídeo, mostraremos a temível ação bélica dos BRICS. O cromo final é análise, o novo míssil hipersônico usado pela Rússia. Vamos dar início ao próximo vídeo, mostrando até onde os BRICS tomaram conta de uma tecnologia que a própria OTAN disse não ser possível os Estados Unidos e a OTAN alcançarem. Deram-se por derrotados. Então, meus amigos, viva aqueles que estão lutando para que o mundo tenha equidade, igualdade, que tenha soberania, que essa soberania seja respeitada. Não importa, cada povo tem o direito, essa é a bandeira do BRICS, de escolher o sistema que quer, o governo que quer. Se eu não concordar, problema é meu. O país é soberano. Assim, nós vamos então, acabando o nosso modo de fazer a nossa atual gravação. Se gostaram, dê um like. Se me honraram vendo todo o vídeo, então analisem. Vocês estão com hoje uma plataforma que tem 27 países querendo entrar, mas os dois maiores, que são a China e a Rússia, são cautelosos e estão impondo condições, mas 17 já são parceiros. Então aqui nós ficamos, compartilhem o vídeo, né? Divulguem e façam vocês também comentários, porque você concorda que o Alca deveria ter vigorado e o Rio continuaria explorando a todos nós, nos chamando de países subdesenvolvidos? Éramos o quintal dos Estados Unidos. Hoje não somos mais. Somos respeitados no planeta todo. E o próprio Obama disse que o presidente Lula era o homem, era the one, ou seja, o cara. Assim terminamos e vamos continuar, porque o BRICS está revolucionando. Já ganhou o planeta, já está nas mãos dos membros do BRICS. Eles farão o futuro como eles quiserem, mas eles têm juízo. Eles pensam, né? O Irã talvez tenha que ser contido. Por isso, há uma necessidade da Rússia e a China, que são muito inteligentes, conterem a impossibilidade do Irã. Ficamos aqui, mas lá vem mais. Próximo vídeo, vamos ver o poder bélico dos BRICS. Assistam. E até lá, porque cavalo não desce escada.